Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão, período da manhã do dia 23 de junho de 2020. Primeiramente, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso 8 do RICARF, dou posse ao mandato de conselheiro ao Dr. Márcio Robson Costa, representante dos contribuintes, nomeado por ato do senhor ministro da Economia, que assina eletronicamente o termo de posse, no qual declara atender os requisitos legais e regimentais. Comunica a participação do conselheiro suplente, Dr. Marcos Antônio Borges, convocado para suprir em toda a reunião de junho, vaga de conselheiro representante da Fazenda. Antes de iniciar os julgamentos, e por ser minha primeira participação como presidente na turma, eu agradeço a confiança a mim dispensada pelo CARF, em especial e representada pelo presidente da terceira sessão, Dr. Rodrigo Poças, e também do Dr. Luiz Eduardo, não deixando de mencionar também o apoio, principalmente nessa época de sessões virtuais, o apoio dado pela Diageo, CEPAGE, e o que eu não posso deixar de mencionar a Rose, Meiricena, Poliana e Wesley. E para mim é uma honra estar com vocês, conselheiros da turma, a quem eu os prezo muito pelo companheirismo e também a capacidade técnica de vocês, que me traz tranquilidade nesse encargo provisório. E agradeço e peço também a Deus orientação no desempenho de todos nós nessa atividade, para que façamos um bom trabalho. Neste momento, confirmo a presença de todos os conselheiros da turma e farei isso solicitando que respondam ao chamado com sim pela ordem de votação, que também já cumpre como um teste dos microfones do aplicativo. A começar, então, Hélio Reis, Elcio Reis. Sim. Leonardo Andrade. Sim. Leonardo Macedo. Aqui. Pedro Lima. Aqui, bom dia. Marcos Borges. Sim. Laércio Cruz. Bom dia, sim. Márcio Costa. Presente, presidente. Obrigado. Bom, verificado então o quórum mínimo regimental para o início do julgamento. Nessa sessão, teremos apenas a sustentação oral através de vídeo do processo de item 16, contribuinte José Celso Gontijo Engenharia. Então, iniciaremos o julgamento dos processos que, conforme a pauta, do número 1 até o número 37, item 37, salvo as retiradas de pauta, na verdade, do 1 ao 36. O primeiro processo é de minha relatoria, número 1 da pauta, recorrente é Bel S.A., processo 10.825.00.2178 de 2004-87. Trata-se de um recurso voluntário. Já está a minuta já está na pasta, creio que todos conseguiram abrir. Eu vou iniciar. O presente processo trata de auto de infração lavrado para cobrança de multa
prevista no artigo 633, 3b do Regulamento Aduaneiro 2002, pelo descumprimento de outros requisitos de controle da importação, mais especificamente a inserção de destaque com código NCM para obtenção de LI. Reproduz o relatório da primeira instância, em que apenas as partes mais importantes irei ler. Foi realizada a importação através da ADI final 688, em que a importadora submeteu a despacho produto denominado gordura vegetal hidrogenada, classificada na posição 1516-2000. Foi vinculado à ADI a licença de importação de natureza drawback automático, com destaque NCM declarada na LI, o código 999, que corresponde a outros. A ADI foi parametrizada canal vermelho. Na conferência física, o despacho foi interrompido, sendo registrada no Siscomex a seguinte anotação: tendo em vista mercadoria vinculada ao ato concessório drawback, cujo produto final a exportar refere-se a produto utilizado na alimentação humana, destaque 032, capítulo 15 da NCM, utilizado na indústria alimentícia. A autoridade fiscal inseriu a seguinte exigência: apresentar licenciamento de importação que compreende a anuência para despacho atribuído ao órgão a que se refere o destaque, informando, que é o Ministério da Saúde, a qual deveria ter constado na licença de importação. A contribuinte cumpriu, apresentou outra LI, onde consta o destaque solicitado, 032, com a anuência da Anvisa. Retificou a ADI e, no campo informações complementares, informou a retificação do destaque. A fiscalização, considerando que as informações para efeito de licenciamento devem ser prestadas no momento da solicitação da licença de importação e que existam requisitos obrigatórios a serem cumpridos de acordo com a portaria CSEX, que menciona, e que não foram observados pela importadora, lavrou o auto de infração com fundamento no artigo 633, inciso 3b do RA 2002. Cientificada, na impugnação, a contribuinte alega, em síntese, o seguinte: frisa que toda fiscalização no país tem recomendado a adoção do destaque 999 para importação de gordura vegetal hidrogenada, sujeita ao deferimento do Ministério da Agricultura. Última linha: descabe a aplicação da penalidade descrita por ausência de tipificação, requerendo a improcedência da ação fiscal. Submetida a julgamento em primeira instância, DRJ julgou improcedente a impugnação. Fundamentou a manutenção da multa na informação do código incorreto de destaque 999 ao invés do correto 032, que prejudicou o controle administrativo a ser exercido sobre a importação pelo Ministério da Saúde, nos termos da portaria CSEC 17, de 2003. Ademais, ainda que a anuência do LI retificador obtido tenha se dado após o embarque da mercadoria, a multa era cabida. O contribuinte interpôs recurso voluntário, incrementando alguns argumentos de defesa, no qual aduziu: a DRJ não enfrentou o argumento do destaque 999, que entende correto e corroborado em outras importações suas submetidas no canal vermelho no ano de 2009. O destaque 032 refere-se aos produtos classificados na NCM 1516-2000 que atenda simultaneamente o requisito de utilização na indústria alimentícia e já preparado e embalado pronto para consumo. Colaciona solução de consulta número 40/2005, que exclui a aplicação da multa prevista, na hipótese da mercadoria estar corretamente descrita. Esse é o relatório. Posso passar para o voto? Ok. Ressalta-se que a combinação da penalidade aplicada nada tem a ver com a anuência de licenciamento da importação. A autoridade fiscal explicitou que não estaria perfeitamente caracterizado a falta de apresentação da LI ou a sua apresentação posterior ao embarque.
A infração deveu-se à incompatibilidade entre a finalidade do produto importado, utilização na indústria alimentícia, com a anuência registrada por órgão interveniente, que, no entendimento fiscal, seria do Ministério da Saúde e não do Ministério da Agricultura. O entendimento fundamentado no destaque exigido para produtos classificados na MCM, que define o Código 032 com a anuência da Anvisa em se tratando de produto utilizado na indústria alimentícia, Código 999 com a anuência atribuída ao MAPA para os demais produtos da mesma classificação tarifária. Relevante observar que o contribuinte aduziu em impugnação e reprisa neste recurso que procedeu a várias importações de produtos idênticos ao longo do ano de 2004, todas direcionadas ao canal de seleção equivalente à Conferência Física da Mercadoria, nas quais a aduana corroborou o destaque 999, cuja anuência exarada na respectiva LI foi obtida do MAPA. Assim, estranha e contesta a exigência da DI, na DI objeto desses autos, da alteração para o destaque 032 com a anuência do Ministério da Saúde. De fato, a decisão da DRJ não enfrentou tal matéria. Contudo, entendo que os fatos trazidos à lume são suficientes para confirmar que a fiscalização aduaneira reiteradamente anuiu com a indicação do destaque 999 nas importações da recorrente, além de que houve alteração na legislação. Constatam-se as folhas 81 a 99 cópias de 10 LIs obtidas ao longo do ano de 2004, em data anterior à da LI objeto do presente processo, com a indicação do destaque 999, o que me convence dos argumentos da recorrente. A multa aplicada corresponde à prevista no artigo 633, que eu reproduzo abaixo. Nada obstante, referida penalidade deixou de ser aplicada com a edição do novo regulamento aduaneiro aprovado pelo Decreto 6759/2009, RA 2009, que expressamente revogou o RA 2002. No RA de 2009, o artigo 706 substituiu o artigo 633 do RA 2002, sem prever a multa de 20% pelo descumprimento de outros requisitos de controle da importação. Então, eu reproduzo aí o artigo 76 no caput, no inciso 1º, a previsão de multa de 30%, em quais situações ela é aplicada, no A e no B. Além do reproduzir também os incisos 2 e 3. Assim, o artigo 706 do atual Regulamento Aduaneiro 2009 não traz mais a previsão de multa pelo descumprimento de outros requisitos de controle da importação prevista no artigo 633, inciso 3, a linha B do RA 2002, por expressa revogação do RA 2002, situação em que se aplica a retroatividade benéfica prevista no artigo 106, inciso 2 do CTN. Concluindo, diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Podemos iniciar a votação? Muito bem. Elcio? O voto está bem esclarecido, né? A matéria foi muito bem enfrentada, está claro, está pronto para ser votado. Eu acompanho o relator. Leonardo Andrade? Acompanho o relator, presidente. Leonardo Macedo? Acompanho, presidente. Pedro Lima? Correta aplicação do 706 do RA 2009. Acompanho, presidente. Marcos Borges? Eu acompanho, presidente. Laércio Cruz? Com o relator, presidente. Finalmente, Márcio. Com o relator, presidente. Obrigado. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Passemos, então, ao item 2 da pauta, que também é de minha relatoria. Vou apregoar. Processo 2,
recorrente Banco BTG Pactual. Só vou ler o final do número, final 2013-00. Lembrando que o item 3 e 4, também da mesma empresa, foi retirado de pauta a pedido do patrono. Tem dois arquivos, presidente. Tem 2 arquivos. Opção 1. Ah, tá. Não era para ter a opção 2, era só... Mas, tudo bem. Presidente, o voto aqui está fora da pasta, né? Da empresa, está só na sua pasta. Era para estar na pasta... Era para estar fora da pasta, sim, exato. Tá. Obrigado. Isso, na pasta está só fora da pasta, que estão as minutas, já é aquela que prevalece como primeira opção quando for o caso. Bom, então, esse processo trata de pedido de restituição retificador de parte de suposto pagamento a maior da contribuição para o PIS, período de apuração 02-2007, efetuado por intermédio de DARF. O despacho decisório emitido eletronicamente indeferiu o pleito sob o fundamento de que o DARF de pagamento não foi localizado nos sistemas da Receita. Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando, conforme seu entendimento, que o DARF não foi localizado em razão de equívoco material na informação do processo administrativo, final 2009-14. Esse é o número correto, ele informou um outro. Sustenta que o mero erro não teria o condão de afastar seu direito decorrente de pagamento de tributo a maior. DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu o pedido de restituição. O fundamento da DRJ foi que o pagamento está vinculado a um débito de mesmo valor controlado no processo final 2009-14 e concluiu que se tratam de pagamentos que quitaram débitos cujos montantes dependem de decisão judicial para sua redução. Nessa circunstância, afirma o voto recorrido a existência de crédito, que a existência do crédito, pagamento maior, estaria condicionada a uma decisão judicial. E está aí o excerto do fundamento da DRJ. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual afirma equivocado o entendimento da DRJ de que o pleito se tratava de restituição de crédito em discussão em ação judicial ainda não transitada em julgado, e rebate os argumentos. E aí eu transcrevo lendo só o item 6, mais relevante. Ocorre que a ação judicial acima mencionada em nada tem relação com o crédito ora pleiteado, uma vez que, em que pese se tratarem de PIS, o valor objeto do pedido de restituição se refere ao recolhimento indevido a maior decorrente da falta de dedução de perdas com título de renda variável. Esse é o relatório. Creio que posso passar para o voto direto, né? No recurso, o contribuinte afirma que o indébito refere-se ao recolhimento indevido a maior decorrente da falta de dedução de perdas com título de renda em sua escrita. Presidente, está acabando o seu áudio. Vou dar um enter na... Já melhorou. Melhorou? Melhorou. Se puder voltar ao início do voto. Então, sim. Obrigado, Lércio. No recurso, o contribuinte afirma que o indébito refere-se a recolhimento indevido a maior decorrente da falta de dedução de perdas com título de renda variável corrigida em sua escrita e com a retificação de DACOM e DCTF. As citações fáticas sustentadas tanto pela DRJ como pelo contribuinte são díspares e não permitem uma solução do litígio, pois que ambas não estão suportadas em documentos de prova postados aos autos. O despacho decisório foi emitido eletronicamente sem qualquer análise documental e tem como fundamento do indeferimento do pedido a não localização do DARF de pagamento nos sistemas da Receita Federal.
Com esse fundamento, o despacho decisório não se sustenta diante da realidade fática da existência do DARF pago e com seu respectivo comprovante de arrecadação colacionados aos autos pelo interessado. E mais, compulsão dos arquivos anexados no e-processo, não consta o termo de intimação enviado ao contribuinte em data anterior à aprovação do referido despacho, que lhe dava ciência das inconsistências detectadas e que não foram saneadas. Ademais, os esclarecimentos e argumentos trazidos pelo contribuinte em sede recursal não foram apreciados pela unidade preparadora e sequer submetido a julgamento de primeira instância. Dessa forma, entendo que a lide requer o encaminhamento dos autos à unidade preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido de restituição com base em documentos a serem apresentados pelo contribuinte e seu cotejo com as situações fáticas relatadas no voto da DRJ. Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade preparadora para que se realize os procedimentos que julgar necessários à análise do mérito do direito creditório pleiteado em face dos elementos coligidos dos autos. Este é o voto. Só um minutinho que eu preciso verificar. Só ficou meio estranho, como eu tenho... antes de decidir pelo voto, eu ainda estava em dúvida em relação a propor diligência. Então, ficou um parágrafo aqui que é mais voltado ao caso de diligência, quando se fala situações fáticas sustentadas por DRJ contribuinte são dispro e não permite uma solução do litígio. Isso não deve constar nessa opção de voto que eu acabei por adotar. Então, eu retiro ela. Então, a proposta, de fato, é o provimento parcial para que seja feita a reanálise do direito pleiteado pela unidade preparadora, especialmente por ter se tratado de um despacho decisório em que não houve nenhuma análise prévia. Então, este é o voto. Podemos votar? Elcio? Bom, esse tem sido a decisão que a gente tem tomado, né, em processos dessa espécie na turma, né, de dar parcial provimento para que novo despacho decisório seja prolatado. A única observação que eu faço, Paulo, na conclusão do seu voto, seria, assim, no meu modo de ver, não sei, seria bom colocar, emitir novo despacho decisório, para ficar bem claro, né? Não sei se é tão essencial, não, mas... Já dispôs logo para que determine o retorno, para que se realize os procedimentos de julgar necessário a análise do mérito pleiteado com a prolação no despacho decisório. Tá. Eu acompanho o relator. Então, eu inseri, com a prolação de novo despacho decisório. Acompanho. Obrigado. Leonardo Andrade. Presidente, o conselheiro Marcos pediu a palavra. Márcio? Marcos, ok. Pois não, Marcos. Então, presidente, eu não sei como é que está funcionando aí, é que a gente não está tendo um debate antes, né? Sim. Só para esclarecer, né, algumas dúvidas aí, né? Não tem nenhuma documentação comprobatória, né? Ele não apresentou nenhuma documentação. Não, são os casos em que realmente há, sim, um indício ou início de prova do contribuinte, porque, tratando-se de despacho decisório, não há uma manifestação da unidade preparadora em se afirmar
qual o fundamento para para negar o pedido, sem apontar quais seriam as providências. E são casos em que a DRJ vem e acaba por... na verdade, a DRJ aqui nem enfrentou o método que diz que seria a concomitância. Então, a DRJ alega que ele estava vinculado a uma decisão judicial não transitada em julgado. Por isso que eu entendi. Mas o recurso voluntário, ele traz uma outra alegação, uma outra origem do crédito, mas não junta nenhuma documentação comprobatória. É só que o entendimento que a gente tem nesse caso de PERDCOMP, pedido de compensação e restituição, é que o ônus é do contribuinte, né? Se ele não apresenta nenhuma documentação comprobatória, nós estamos negando o provimento. No caso aí, eu não vi nenhum indício da origem do direito creditório dele. Paulo, no caso aí é despacho decisório eletrônico, não é? Sim, despacho decisório eletrônico. Então, que a gente tem um entendimento, Marcos, que o despacho decisório, em casos em que o despacho decisório é eletrônico, a verdade material ela vai se construindo ao longo do processo. Então, na manifestação de conformidade, o contribuinte, a princípio, não tem como saber por qual razão realmente material, a negativa normalmente é aquela. Não existem créditos suficientes para compensar os débitos, né? Uma negativa genérica. Também baixo o som. Deixa eu ver se eu falo mais alto aqui. Tá ouvindo? Melhorou um pouco? Sim, não acertando, cortando um pouquinho. A negativa normalmente é genérica no despacho decisório eletrônico. E então, na manifestação de conformidade, o contribuinte não tem como saber exatamente as questões materiais pelas quais o crédito foi negado. Então, ele não tem como trazer uma alegação, documentações mais robustas, né? Aí sim, na DRJ, às vezes, não é sempre também, no julgamento da DRJ, o julgamento enfrenta melhor as questões materiais, os detalhes das razões pelas quais o crédito foi negado, né? Então, só em recurso voluntário, aí que ele tem realmente como se fosse uma primeira oportunidade de trazer alguns documentos, né? Sim. E aí ele traz o DARF que ele pagou, eu acho que é esse o caso, né, Paulo? Traz o DARF, a escrita fiscal. Então, assim, a gente vê que o provimento parcial não é para reconhecer o crédito, né? É para fazer com que a autoridade de origem analise pela primeira vez a escrita fiscal do contribuinte, esse DARF que ele trouxe. E na maioria das vezes a gente já viu o processo retornar e que o contribuinte teve realmente o crédito, né? Então, quando retornar, aí a gente vai analisar novamente. É esse, pelo que eu entendi, o caso aí. É um caso bastante recorrente na turma, mas eu acho que no relatório, presidente, só faltou você falar aí que eu acho que ele trouxe documentação, sim, né? Trouxe a escrita fiscal, o DARF, do recolhimento do COFINS, né? Se não me engano. Eu acho que é esse o caso, doutor Elcio. E só corroborando com esse entendimento do doutor Pedro, o fundamento do despacho decisório foi a não localização do DARF. Quer dizer, está partindo de um fundamento equivocado. Então, só um pouquinho, do conselheiro Elcio, desculpa. Eu acabei caindo aqui e acabei perdendo a parte da sua discussão. É que no caso aqui, esse caso específico aqui, o despacho decisório, o fundamento dele foi que o DARF não foi localizado. E uma vez que o contribuinte traz a prova da existência do DARF, não tem como sustentar o despacho decisório. Tem que ser emitido outro. Porque o despacho ele fala em inconsistências detectadas, que não foram saneadas, mas isso é o que eu coloco no voto. Não foi objeto de uma intimação para que fosse saneada.
Por outro lado, e aí eu entendo que a decisão da DRJ até caracterizaria um cerceamento de defesa, porque ela foi por outro fundamento, que haveria a concomitância. Eu entendo que, por esse excerto que eu colo no voto, que não seria o caso de concomitância. Uma vez que não há um início de prova do contribuinte, que é as retificações, que não foram analisadas pela unidade de preparo, e que ainda acrescido a esse alteração de fundamento da DRJ, seria o caso de reiniciar o litígio. A intenção, a decisão é no sentido de que se reinicie o litígio com base naquilo que já se tem e que se pode ainda estar a autoridade fiscal intimando o contribuinte a trazer. São os casos de despacho essa situação que beira o cerceamento de direito de defesa. Sim? Está travando o seu áudio. Deixa eu dar um enter. Não sei se é só para mim. Para todos. Estão me ouvindo? Certo. Marcos, mas eu entendo bem a sua posição, eu também defendi por um bom tempo posição tal qual a sua, mas eu acabei também sendo convencido pela turma nesses casos que a melhor solução ainda seria a reanálise dos autos. Então, eu concordo que o despacho decisório eletrônico, ele não analisa realmente a origem do crédito, ele só faz um batimento, né, do DARF com o da CTF, mas nesses casos o que a gente considera é se na manifestação ou no recurso voluntário ele apresenta a origem do direito creditório e junta a documentação comprobatória. Eu não vi nos autos documentação comprobatória. E o caso do DARF não localizado, eu não acho que é só essa questão de DARF não localizado. Foi localizado o DARF, o Elcio? Você falou de DARF não localizado. Pela decisão ali, não é só essa questão. Ele informa que não é só questão de batimento de DARF. Eu tô me conduzindo a partir do relatório, né? O relatório fala aqui que o despacho indeferiu o pleito sob o fundamento que o DARF do pagamento não foi localizado. Eu vou ler trecho do despacho decisório. No curso da análise do direito creditório foram detectadas inconsistências objetos de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Esse termo de intimação não consta nos autos. Desta forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, não foi confirmada a existência do crédito pleiteado. E aí tem a questão da DRJ alterar o fundamento a inconsistência e DARF utilizado para outro pagamento. A DRJ fala em concomitância. Ô, presidente, não vou tomar muito tempo, não. Eu acho que já podemos passar a votação. Já. Tá certo. Então, retomando, o senhor havia acompanhado, é isso? Exato. Mantém o voto? Mantenho. Ok. Leonardo Andrade. Presidente, esse é o entendimento que prevalece na turma, e diante também das ponderações dos conselheiros Elcio e Pedro, eu acompanho seu voto. Leonardo Macedo. Presidente, eu acompanho, até porque me parece que a ação judicial é de alargamento da base de cálculo. É o que está dito aqui na DRJ.
e eu entendi aqui da leitura do trecho que realmente eu fiquei, que ele está tentando, ele fez ele reduziu as perdas com renda variável, quer dizer, é outro assunto, não tem a ver com o alargamento da base de cálculo. E aí fala aqui, né, das contas COSIF, realmente eu fiquei em dúvida, eu acompanho. Vamos ver o que é que isso, como é que ele esclarece isso. Ok. Conselheiro Pedro? Sem áudio, Pedro. Sem áudio. Agora sim, né? Com certeza, presidente. Acompanho, sim. A gente tem muitos votos assim nesse sentido. Inclusive, entendo a observação do conselheiro Marcos, porque tem casos realmente que não existe um início de prova, né? Realmente não juntou nenhum documento. Às vezes nem descreve o crédito. Aí sim, não faz sentido seguir essa linha, né? Mas nesse caso, eu entendo sim que é possível que exista essa primeira análise, sim, uma nova primeira análise. Acompanho. Marcos Borges? Então, presidente, eu vou divergir porque entendo que não há documentação comprobatória e essa alegação aí que ele apresentou só em recurso voluntário, para mim está preclusa também, né? Ele deveria ter apresentado essa origem na manifestação de conformidade, né? Então, eu vou divergir, presidente. Ok, obrigado. Laércio? Eu vou acompanhar o presidente e os demais colegas. Entendo bem o posicionamento do conselheiro Marcos, também já segui a mesma linha, mas também verificando os autos, como nós não estamos dando o crédito e se oportunizando a apresentação desses documentos, em sua maioria tem se lavrado êxito em relação a isso, e por que não a diligência? Porque na hora que se dá o parcial provimento, muitas vezes já se resolve na própria unidade de origem, não precisando retornar ao CARF. Então, acompanho o presidente. Márcio? Então, presidente, realmente para mim também não ficou tão claro qual as provas que realmente serão apreciadas nessa nova oportunidade para recorrente. Eu entendo as ponderações que foram feitas, mas de todo exposto, eu vou acompanhar a divergência. Ok, obrigado. Só anotar aqui para não me perder. Então, por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade preparadora para que realize os procedimentos que julgar necessários à análise do mérito do direito creditório pleiteado, prolate novo despacho decisório em face dos elementos coligidos aos autos. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio, é o item 2 da pauta. Presidente, se puder repetir o dispositivo novamente, está travando aqui. Eu não ouvi. Desculpa ser chato. Não sei se todos estão participando. Deixa eu dar um E. Estão ouvindo? Estamos. Sim. Então, o item 2 da pauta, Banco BTG Pactual, final 2013-00, acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade preparadora, a análise do mérito do direito creditório pleiteado em face dos elementos coligidos aos autos, prolatando-se novo despacho decisório. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges e Márcio Robson Costa, que negaram provimento.
mais. Ok. Próximo, número 5, conselheiro Pedro Lima, Companhia Docas do Estado da Bahia, o número 5 é final 2011-48. E o conselheiro irá informar se o 6 e o 7 são ao menos semelhantes e mesma decisão. Com a palavra, doutor Pedro. Sim, obrigado pela palavra, presidente. Igualmente, é uma honra trabalhar com todos vocês, uma honra trabalhar sob sua presidência, doutor Paulo. Já são muitos anos juntos, né? Um trabalho sério aqui e muito técnico. Igualmente, quero dar as boas-vindas para os conselheiros Márcio e Marcos. E vamos lá, vamos trabalhar. E, claro, parabéns também por todo o CARF, né? Toda a presidente, a vice-presidente, o doutor Rodrigo Poças, a Rose, né? O pessoal todo da informática, que realmente fez uma adaptação aí até muito rápida, assim. Então, vamos lá. Com relação aos processos 5, 6 e 7 da pauta, né? Codeba, Companhia das Docas do Estado da Bahia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bem? Tá. Esses 3 processos, tá? Eles estão na pauta normalmente. São processos que tratam de pedido de crédito, de reconhecimento de crédito, tá? Compensação, os 3. Os 3 processos são iguais. Vocês conseguiram achar eles na pasta ali? Tá? Imagino que vocês vão querer abrir as 3 minutas, mas se vocês puderem usar, eu vou usar como referência a minuta que está escrito completo no final. É uma das minutas que eu avancei um pouco mais na escrita, depois eu vou adequar as outras 2, tá? Se vocês puderem abrir ela. Perdão, antes de abrir essa minuta, se vocês quiserem analisar o resumo que eu fiz, é um resumo dos 3 processos que traz para vocês as páginas, né, das principais peças, tá? Então, ali, para quem abriu já, o primeiro resumo é do processo que termina com o número 2011-48. Então, a gente tem em folha 6 o despacho decisório eletrônico, em folhas 10, manifestação de inconformidade, folhas 36, DRJ-CE, julgou procedente em parte, tá bom? E aqui é importante. Vocês podem ver que a decisão de primeira instância, além de dar provimento parcial, julgou com muita propriedade, né? Entrou nos detalhes dos pedidos, viu que realmente tinha crédito, que realmente podia compensar ou não. E aí, em recurso voluntário, o contribuinte vem com esses 2 parágrafos e diz que tem um crédito integral e faz algumas perguntas, né? Mas, de fato, nos 3 processos, o contribuinte procedeu dessa forma, uma alegação muito sucinta, genérica, né? E que, comparada com a decisão de primeira instância, parece que deixou a desejar com relação aos detalhes em que a decisão da primeira instância entrou a respeito do crédito, né? Então, agora eu vou abrir, sim, aquela minuta do voto que está escrito final completo, tá? O processo final 2011-92. No começo do relatório ali eu faço esse mesmo resumo com as páginas das principais peças, tá?
Então, vocês já sabem, aqui da RJ deu provimento parcial. Vocês podem ver no relatório ali, que eu transcrevi da decisão de primeira instância, que é um pedido de reconhecimento de crédito, né? O contribuinte apresentou uma perda de comp, certo? Vamos lá. Bom, então o trâmite e o relatório é esse, presidente. Eu não estou te ouvindo. Está no mudo aí. Sim. Agora, pode passar para o voto. Pode passar para o voto? Então, vamos lá. Bom, no voto, então, eu apresento, os três são iguais, lembrando, tá? Eu apresento novamente essa parte do relatório, né? Porque parece que o relatório, o trâmite do processo até o presente momento, até o recurso voluntário, até depois do recurso voluntário, realmente retrata a situação, né? Apesar de ser despacho decisório eletrônico, a turma de primeira instância, lá na DRJ, analisou as alegações, os documentos do contribuinte juntados em manifestação de conformidade, de forma específica, inclusive reconheceu créditos a mais em favor do contribuinte, e aí eu transcrevo um trecho para exemplificar, né? Vocês podem ver que a DRJ traz até um print screen ali de uma consulta ali da escrita, da restituição no contribuinte, né? No trecho, a DRJ deixa bem claro, faz assim: imprescindível salientar que a questão gira em torno do valor do crédito disponível pelo contribuinte, após haver sido utilizado perda comp tal, folha 6, de acordo com o contribuinte, conforme demonstrativa folhas 11, valor original, teria sido aplicado um montante de 73 mil. No entanto, consoante demonstra o extrato do sistema CIEF, né, da Receita, a seguir reproduzido, foi necessária a utilização do valor de 74,56, né, para amortizar o débito que trata do perda comp. E assim vai, né? Eu trouxe só uma parte da decisão de primeira instância. Então, a decisão de primeira instância analisou extrato CIEF por CIEF e deu parcial provimento. O contribuinte, por sua vez, ele contesta de forma genérica, né? E ao invés de comprovar a diferença do crédito que não foi reconhecido, e nem isso, né? Ao invés de contestar essa diferença, o contribuinte afirmou que possui o crédito integral e faz algumas perguntas, né? O débito compensado no perda-comp foi lançado a menor. Então é importante lembrar, até que, interessante porque o voto do conselheiro Marcos foi assim no caso anterior aí, esse caso aqui é diferente, claro, para mim, é que o ônus da prova é inicialmente do contribuinte, né? Nos casos de pedido de reconhecimento de crédito, de compensação. Conforme artigo 36 da Lei 9784 de 99, artigo 16 do PAF, artigo 165 do CTN. Então, inexistindo aí uma razão e uma comprovação do porquê esse pagamento de COFINS é indevido, não tem como reconhecer esse crédito por falta de certeza e liquidez. Então, o voto é para negar provimento. Esse é o voto, presidente. Ok, obrigado. Nos três casos. Alguém com alguma manifestação? Então, o processo de número 5, 6 de 7, o relator propôs negar provimento ao recurso voluntário. Elcio, como vota? Pelo que eu vi do processo,
Parece que a controvérsia é no cálculo dos juros e da multa. A DRJ, com base no sistema da Receita, né, ela apresenta as telas de como o sistema da Receita calculou os juros e a multa e falou, foi dessa forma aqui que foi calculado. Tudo bem, a DRJ não explica como que o sistema calculou esses juros e multa, qual foi o percentual para juro, qual o percentual para multa, e não bate com o contribuinte. Então, quer dizer, o contribuinte poderia, como o Pedro falou no recurso do Dr. Pedro, no recurso ele não trouxe nada, não esclareceu mais nada. Ele poderia falar, não, meu cálculo foi feito dessa forma aqui também. Então, como fica assim, como o sistema da Receita, assim, diante de nenhuma inconsistência apontada no seu cálculo, eu acompanho o relator. Okay. Mas a questão dos cálculos é da correção do crédito ou do débito? No caso, multa é o débito, né? O crédito tem Selic. Ok. Não, mas eu entendi que é do crédito, porque ele é um pedido de crédito aqui, né? Exato, mas na hora de fazer o batimento, se o débito está vencido, ele tem que ser atualizado, né? Ah, então nesse caso era a atualização do débito que existiu a dúvida. Eu acredito dos dois. E impactava no crédito. A porcentagem de Selic que o contribuinte aplicou, eu acredito que não tenha batido também, com o que a DRJ aplicou. Só que ele não esclarece. Entendi. Como que chegou naquele percentual? Então eu acompanho. Tá, entendi. Eu vou retratar melhor essa situação, doutor Elcio. Obrigado. Obrigado. Leonardo Andrade, pode votar. Vou acompanhar o relator, presidente. Como bem exposto, o recurso foi genérico, falta inclusive dialeticidade recursal na peça, então eu acompanho integralmente o relator. Leonardo Macedo. Eu acompanho, presidente, até porque a recorrente deveria ter mostrado exatamente na memória de cálculo a divergência. O doutor Elcio falou muito bem, tem que mostrar o que é que ele está afirmando que não está conforme o sistema dele, o sistema da Receita. Ok. Marcos Borges. Acompanho o relator. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão esta válida para os itens 5, 6 e 7 da pauta. Item 8 foi retirado de pauta por solicitação da PGFM. Item 9 é de minha relatoria, Elcio, não é com H, é com E, Elcio de Lara e outra. Estou abrindo. Iniciando. Bom, eu transcrevo parte do relatório e também de parte vou estar lendo. Aplicação de multa sobre cigarro. A lei da apreensão tem a multa prevista. Foi autuado o condutor Elcio de Lara e a outra é a proprietária do veículo. Então, esse é o cerne do litígio. Os interessados foram autuados em face de infração às medidas de controle fiscal relativo a cigarro e semelhantes de procedência estrangeira. E aplicada a multa capitulada no artigo 3º do Decreto-Lei 3999. A autoridade fiscal aduz que 15 mil maços de cigarro de procedência estrangeira, desacompanhados de documentação comprobatória de sua importação regular, foram encontrados no interior do veículo
está aí a característica do veículo, de propriedade de Aldemir Cardoso Moreira de Santana, de acordo com a atualização ocorrida em 26/12/2007 no sistema Renavan. Regularmente intimado, em 23/7/2008, o primeiro autuado Elcio de Lara não apresentou impugnação. Por sua vez, a segunda autuada, Aldemir, intimada em 30/6/2008, apresentou impugnação, na qual alega, vou ler o que interessa, mais relevante, não conhece e não mantém relacionamento com o outro autuado, Elcio de Lara, ou com qualquer pessoa que figure no auto de infração. Foi proprietária do veículo apreendido, que hoje, inclusive, é objeto de uma ação de busca e apreensão que tramita uma vara civil do Estado de São Paulo, movida pelo banco que financiou sua venda, e que já teria dado continuidade ao pagamento, já que não teria dado continuidade ao pagamento. Ao que se percebe, Elcio de Lara deve ser a pessoa que estaria na posse do veículo que ainda encontra em seu nome. Não pode ser constrangida ao pagamento desta autuação, já que não teve nenhuma participação no evento. É o que tem de mais relevante. A DRJ de São Paulo julgou improcedente a impugnação da autuada, Aldemir Cardoso Moreira de Santana. O acórdão teve por fundamento para a manutenção da autuada e única impugnante no polo passivo do lançamento a propriedade do veículo utilizado pelo co-autuado e condutor, Elcio, no transporte dos cigarros estrangeiros introduzidos irregularmente no país. Ademais, rejeitou os argumentos de que o veículo não mais lhe pertencia com base em consulta no sistema Renavan, cujo registro apontava a impugnante como proprietária do bem. Inconformado, o autuado interpôs recurso, no qual reprisa suas razões de defesa em relação à impugnação, incrementando com cópias do processo criminal em que não fora denunciada pelo crime de importação clandestina de cigarros. Posso passar para o voto? Ok. O recurso voluntário de Aldemir atende aos requisitos... Presidente, perdão. Sim. Uma dúvida do relatório. O autuado, ele era proprietário, é isso? Os dois foram autuados. Condutor do veículo, Elcio, e a proprietária do veículo, que não constou do relatório, mas vai ser desenvolvido no voto, que ela não estava no momento da prática da infração. Tá bom, obrigado. Então, retornando à leitura do voto. O recurso voluntário de Aldemir atende aos requisitos, razão pela qual ele toma conhecimento. Eu ressalto que Elcio de Lara, sujeito passivo no mesmo lançamento, sequer impugnou o auto de infração. A infração apurada com base em abordagem policial e apreensão de mercadorias estrangeiras introduzida irregularmente no país, diga-se clandestinamente, é incontroversa nos autos. A hora recorrente, Aldemir, insurge-se contra a inclusão do seu nome no polo passivo do lançamento. A atribuição de responsabilidade passiva pelo crédito tributário constituído no auto de infração, conforme descrição dos fatos, deveu-se ao fato de constar nos registros do órgão de trânsito a propriedade do veículo utilizado para a prática da infração tributária. Na verdade, aduaneira. Outro sim, os documentos, alegações e declarações prestadas por Aldemir e por terceiro não foram suficientes para o julgador ACOM afastar em sua condição de agente da conduta dolosa de importação irregular de cigarros provenientes do Paraguai. Entendo que o deslinde do presente litígio não se dá em saber se a autuada era ou não a proprietária do veículo transportador de cigarros quando da autuação, mas sim se tal pessoa efetivamente adquiriu, transportou, vendeu, expôs à venda, manteve em depósito ou possuía ou consumia tais mercadorias. Assim, desnecessário adentrar na análise das provas carreadas aos autos acerca do verdadeiro proprietário do veículo transportadores, pois relevante ao caso é o fato de não haver nos autos qualquer elemento que comprove a participação da senhora Aldemir no ilícito constatado, ainda que seja considerada proprietária do veículo.
Ocorre que o auto de infração é o único documento juntado aos autos que descreve a introdução, posse e transporte do cigarro de origem estrangeira no território nacional. De fato, a referência ao auto de apreensão, de apresentação e apreensão lavrado pela Polícia Federal de Bauru, sem que desses se tenha conhecimento do seu conteúdo. Constata-se que nas peças processuais inexiste uma única linha em que se demonstre que a senhora Aldeni foi agente da prática do ilícito descrito. Não se tem notícia dos documentos da autuação policial ou fiscal que a pessoa física estava presente na abordagem do veículo, no flagrante de seus ocupantes, ou teve alguma participação na prática dos atos descritos no caput do artigo 3º do citado decreto. Ao contrário, o voto condutor da decisão recorrida parte de uma presunção, a propriedade do veículo utilizado do ilícito, para imputar à recorrente a irregularidade apenada administrativa e criminalmente ao asseverar que, aspa, a fiscalização demonstrou que um veículo de sua propriedade transportava maços de cigarros estrangeiros sem documentação comprobatória de sua importação regular. Fecha aspas. O artigo 137 do CTN preceitua a responsabilidade pessoal do agente quanto às infrações conceituadas por lei como crime e aquelas em cuja definição o dolo do agente seja elementar do ilícito. Reproduz o artigo 137. Dessa forma, não comprovado, sequer demonstrado, que a recorrente tenha praticado irregularidade descrita na legislação para a qual é combinada a multa do parágrafo único do artigo 3º do decreto 399, é medida de direito e de justiça excluir sua responsabilidade passiva no presente auto de infração, que se mantém rígido em face de outro sujeito passivo, Elcio de Lara. Diante do exposto, volto para dar provimento ao recurso voluntário interposto por Aldemir Cardoso Moreira de Santana, excluindo-a do polo passivo da obrigação tributária. Como observação, consigna-se que mantém a exigência em relação a Elcio de Lara. É como voto. Necessidade de algum debate, algum esclarecimento? Presidente. Sim. Eu não sei se, eu acho que reforça o seu voto. Tem uma súmula, a 90. Ela não é exatamente o seu caso, mas ela fala que é irrelevante. Não, vale sim. É irrelevante para tipificar a infração a propriedade da mercadoria. Não, é a propriedade da mercadoria, né? Não do veículo. Não, então não. É diferente. Não vale. É diferente. Conselheiro Elcio. Bom, olhando aqui a previsão legal, né, da infração, ela tipifica a infração como adquirir, transportar, vender, expor à venda, ter em depósito, possuir ou consumir os produtos. Eu acho que aqui, nenhum desses casos aqui, diante dos fatos, né, que foram demonstrados pelo relator, nenhum desses verbos aqui, a proprietária do veículo se insere. E diante da relação, dos fatos, né, que estão sendo controvertidos, eu, considerando que o transportador é revel e não trouxe nenhuma informação adicional, né, que pudesse comprometer a situação da proprietária, que em relação à propriedade essa, em relação ao qual restam dúvidas também nos autos, eu vou acompanhar o relator. Ok. Leonardo Andrade. Tendo em vista que a conduta da recorrente não se adequa a não se adequa ao dispositivo legal que combina a penalidade e também não se aplica a súmula 90 do CARF, acompanhe o voto do relator. Obrigado. Leonardo Macedo. Eu vou acompanhar, presidente. Pedro Lima. Acompanhe, presidente. Marcos. A questão da propriedade do veículo ali está baseada só numa declaração do filho dela, né? Mas, realmente, ali, previsto as considerações dos colegas, que não se adequa à conduta, né?
Eu acompanho o relator. Laércio? Eu acompanho o relator, só recordando que antigamente o pessoal acabava aplicando uma jurisprudência antiga, entendendo que ao ceder o veículo teria participação no crime, na ilegalidade. No entanto, até muito bem ponderado pelo relator, e a jurisprudência também avançou, que a responsabilidade tem que ser demonstrada. Todos os tribunais hoje têm caminhado nesse aspecto e tem que ter um nexo da participação da proprietária com quem cometeu a ilegalidade ou o crime, né? Então, nesse ponto, eu acompanho, presidente. Obrigado. Haveria de estar demonstrado a concessão, né? Exatamente. A concessão ou o conhecimento de que seria para essa finalidade, que ficou muito claro no seu voto. É algo que deveria estar demonstrado, sim. Por fim, Márcio. Então, presidente, eu não lembro de ter enfrentado uma situação parecida, então, a princípio, tive uma dificuldade, né, porque eu estava pensando aqui, ela cedeu o veículo, né, então, não teria uma certa responsabilidade também no evento, mas aí, de todo o exposto, relatado e muito bem pontuado também pelo decano, Elcio, onde falou, inclusive, do transportador revel e tal, a responsabilidade tem que ser realmente demonstrada e ficou evidente isso no processo. Eu acompanho o relator. Obrigado. Então, resultado do item 9 do processo Elcio de Lara e outra, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário interposto por Aldemir Cardoso, excluindo-a do polo passivo da obrigação. Julgamos até o item 9, item 10, 11, 12, 13, 14 e 15 foram retirados de pauta. O próximo item será o 16, no qual haverá sustentação oral. Então, eu proponho a interrupção do julgamento para um pequeno intervalo. 5 minutos seria suficiente? 5 minutos? Então, por favor, caminhe